Vamos mudar de assunto agora. O governo federal prepara uma mudança na concessão de crédito do Pronampe para estimular os inscritos no CadÚnico a se tornarem empreendedores. Dos 95 milhões de inscritos, 56 milhões são beneficiários do Bolsa Família. O programa foi criado durante a pandemia para ajudar empresas em meio às restrições impostas pela Covid e é voltado às MEIs, às micro e pequenas empresas. A estratégia desenhada entre 4 ministérios é separar 1,5 bilhão do Fundo de Garantia de Operações para os empréstimos com garantia dada pelo Tesouro Nacional. De acordo com o ministro Wellington Dias, a meta é captar 20 bilhões junto às instituições financeiras para injetar nas linhas de crédito oferecidas por bancos e agências de fomento federais e estaduais. O que você acha dessa proposta, Luiz Felipe Dávila? Este não é o papel do BNDES? O S social não é justamente para fazer isso? Para que nós precisamos criar uma outra coisa? É só bater na porta do BNDES. É que o BNDES parece que esqueceu o S do social. Está aí uma coisa boa para o governo petista fazer. Fazer valer o S no BNDES e esse tipo de coisa precisa estar lá e não precisa criar nenhuma outra coisa. Eita, vai lá, Felipe Monteiro. Peraí, Dávila, vamos lá. Vamos com calma. Divide a tela, Você não consegue elogiar uma política boa do governo? Não, estou dizendo... Uma das críticas... Tem uma função dela. O que o BNDES faz? Tem que ter linha de crédito. O BNDES pode ser outro banco que vai ajudar a disponibilizar a linha de crédito que o governo está criando com esse programa. Né? Mas esse é o papel do BNDES. O papel do BNDES é o desenvolvimento social. Também. É isso. Também. Então por que precisa criar outra coisa? Agora é o seguinte, as pessoas criticam o Bolsa Família, porque o Bolsa Família, teoricamente, não tem a porta de saída, tem a porta de entrada e tem a porta de saída. Sim. Esse é um projeto que claramente aponta que o governo está preocupado também com a porta de saída. Correto. Outro dia eu vi uma pesquisa e dizia que mais de 60% da população do Brasil quer ter o próprio negócio. Sim. Né? Quer ser um capitalista. Aí cai por terra aquela ideia de que a esquerda luta para impor o comunismo, o socialismo. Por quê? Porque a nossa sociedade ela é capitalismo na essência. Né? O sonho da pessoa que está pobre na ponta, que vende chamate na praia, que vende produtos na rua, é ter, de forma estruturada, o seu próprio negócio. Então, quando eu vejo o governo endereçando esse problema e buscando dar condições dessas pessoas abrirem o próprio negócio, serem empreendedoras, tem que aplaudir. Tem que aplaudir. Felipe... E mais do que isso, Dávila, o governo ele vai buscar, tanto por meio do BRICS, quanto por meio de órgãos multilaterais, levantar mais de 1,5 bilhões de crédito. Então o BNDES é mais um instrumento para realizar isso. Não é para isso. Agora, a minha preocupação, só para finalizar, a minha preocupação somente nessa situação é que não adianta dar dinheiro sem dar instrumento, sem dar ferramenta. Né? Então o governo tem que dar, além do dinheiro, ferramenta e condições dessas pessoas se emanciparem, seja por meio de estudo, por meio de qualificação e por meio de outras medidas muito mais profundas. O BNDES faz exatamente tudo isso. Tem capacidade para discernir quem deve receber crédito ou não, dar ajuda para criar o próprio negócio. Está tudo isso no BNDES. O que eu estou dizendo é, por que não usar o BNDES para fazer o programa? Não estou contra o programa. Eu só estou dizendo que já tem um veículo para fazer isso. Para que tem que criar uma outra instituição? Se tem uma instituição que faz exatamente isso, dá assistência técnica, dá crédito e sabe avaliar quem deve receber o crédito ou não. Já está lá. Por que não fazer lá? Esse é o ponto. Fala, o Gustavo Segré. Eu fui professor de empreendedorismo na universidade. E uma das lutas maiores, inclusive no curso de administração também, é que se você dá ferramenta financeira sem dar, o que muito bem falava Felipe no final da sua fala, uma ferramenta de administração, de ponderação, por exemplo, do que é o fluxo de caixa, do que é ponto de equilíbrio, do que é contribuição marginal, você está dando dinheiro para que a maioria das pessoas vão à falência e se frustrem. É a mesma coisa que dar dinheiro para propiciar uma maratona de cirurgias, só que para pessoas que não estudaram para ser cirurgiões. Quais são as chances de que isso dê certo? Nenhuma. 60% das pessoas podem querer ter o seu negócio. E a maioria, inclusive, muita gente, pega o FGTS
e coloca no negócio e vai à falência e perde esse dinheiro que foi acumulado durante toda a sua vida de trabalho. Por que isso? Porque não tem a ferramenta. Se o governo não instrumentar ferramentas e condições de educação, de ensino para essas pessoas terem pelo menos a base de como administrar um negócio, é soltar dinheiro e jogar no lixo. E pior, vai gerar frustração social. E vai gerar que a pessoa não somente não consiga levar o seu negócio para frente, sino que vai ficar com uma dívida que não vai conseguir pagar. E depois vem o desenrola. Então, não adianta soltar dinheiro se você não tem uma estrutura atrás. Monteiro, eu vi você balançando a cabeça negativamente nessa parte, mas é muito parecido com o que você acabou de falar. Não, assim, que é entregar ferramentas e não só o dinheiro. Mas tem um ponto que eu discordo do segredo, pelo seguinte, faz parte do capitalismo você falir, você errar, não é? Então, não vejo... teu. Oi? Com o teu dinheiro aí tudo bem. Não, o dinheiro do Estado também. Eu também quero falir com o teu dinheiro. O número... Dá tua carteira aí, Felipe. Não, outro dia eu estava vendo o número dos Estados Unidos, por exemplo, uma empresa, o empresário nos Estados Unidos bem sucedido, ele fala no mínimo 3 vezes antes de ser bem sucedido. Então eu não vejo nenhum problema em o Estado ter uma política pública de dar dinheiro para as pessoas. Claro, eu concordo com você que tem que ter instrumental, tem que ter ferramenta para ajudar as pessoas. Mas mesmo com ferramenta, as pessoas podem falir. O Brasil a Apple faliu. 90%. A Apple do Bill Gates faliu 2 vezes 90% das empresas antes de virar abertas, esse império. 90% das empresas abertas no Brasil não fecham antes do primeiro ano. Pô. Já existe essa pequena e-mail. Esse é o problema fundamental. Quando não tem a ferramenta, vai para a falência. Então, se uma pessoa faliu uma vez e diz, não, eu preciso mais uma, aí na terceira vai me dar bem. Não tem lógica nisso. Não é que precisa falir para se dar bem. Desculpa, eu não fali nenhuma vez até agora. E eu tenho uma empresa, 34 anos. Eu sou falido. Então, tem que estudar mais. Evandro. Vai lá, Gano. Eu acho o seguinte, olha, eu acho... Você tá aí, língua de açoite hoje, hein, Gustavo Segré? É que eu fico com saudade do Piperno. Diga, Alangani. A intenção do programa, ela é boa. Agora, eu tendo a ser contra esse crédito direcionado, porque vamos pegar o exemplo do próprio BNDES. Quando ele foi criado lá atrás, a intenção era boa, era justamente fornecer capital, né, para o pequeno ou talvez o médio empresário que tem mais dificuldade, tem restrição de capital na prática, ou porque a taxa de juros é elevada, ou porque o banco vai emprestar pouco, né? Então vamos colocar aqui um banco estatal para ajudar, né, o empreendedorismo e ter uma contrapartida na atividade produtiva. Na prática, hoje, o BNDES se tornou tão grande, e 80% da carteira de crédito do BNDES é justamente para aquele que não precisa do dinheiro, que tem poder de barganha com os bancos privados. São os campeões nacionais, exatamente. as grandes empresas. Tem uma coisa, né, Alan, que é uma dicotomia com o Banco do Desenvolvimento Social, que é a BNDES que é acionista das grandes empresas privadas, que é papel de banco. É uma coisa inacreditável como se deturpa o papel das instituições criadas para cumprir uma função, e aí, de novo, puxadinho, começa a ter os atalhos e começa a fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com a função local. Quer concluir, Gani? Não, é exatamente isso. Então, vamos extinguir o BNDES, mantém essa de 1,5 bi, é menos custoso para a sociedade, e diminuir os gastos do governo, que vai diminuir a taxa de juros e vai ser bom para o crédito de uma maneira geral. Estou pensando a divulgação desse programa. Venha que o governo vai facilitar a tua primeira falência para depois ter a segunda falência e que depois você consiga ter sucesso, sempre com o dinheiro dos outros. Monteiro, por que você estava burro? Uma coisa, eu acho engraçado, né? Quando você reduz o debate, reduz o discurso, né? O capitalismo tem muita coisa boa, mas tem uma coisa ruim que é a ode aos vitoriosos, né? As pessoas não falam dos fracassos de forma alguma, só falam das vitórias, né? Eu lembro de um poema, inclusive, do Fernando Pessoa, né? Falando que eu estou farto de semideuses, né? Faz parte da vida você perder, faz parte da vida você falir. A gente não pode demonizar a falência e demonizar... Não com o dinheiro dos outros. Não pode. Não com o dinheiro dos outros o quê? Então, eu não vejo nenhum problema. Eu volto a falar. Dinheiro infinito. Dinheiro... Felipe, sabe qual é eu volto a falar. Não tem nenhum problema em o Estado colocar dinheiro, né, e a empresa falir. Não, mas sabendo que vai se dar mal, a grande maioria... Mas você está ciente, você está pagando por isso. O que interessa é que a maioria, a esmagadora maioria, consiga suceder e isso gerar riqueza para o país. Essa sua ideia aí do Estado propulsor do crescimento, direcionando o crédito, quando fale, por exemplo, o Ike Batista lá faliu, pegou grana do BNDES. Você pagou por isso. Fumaça.
Você pagou por isso, você está ciente que você pagou por isso? Ali são vários equívocos. Eu não estou falando que o Estado tem que investir em empresas como a empresa do Eike Batista. O que eu estou falando é outra coisa. Ele investiu. E o que eu estou falando é o seguinte, vai no sentido, como as grandes políticas internacionais dos Estados Unidos, da Itália, da Alemanha, inclusive, né, do Estado colocar dinheiro em empresas de alta tecnologia com alto risco, né? Então, eu sou a favor dessas medidas. Às vezes, o Estado tem que colocar dinheiro, por exemplo, em empresas que têm possibilidade de falir, mas tem possibilidade também de criar coisas muito bem feitas. Eu, como Estado, por exemplo, eu investiria em uma empresa brasileira que buscasse a cura do câncer, por exemplo, mesmo dando errado, em 20 anos. Lógico. Mas, Felipe, simples. Deixa eu só falar duas coisas. Bom, o Dávila vai falar duas coisas e os nossos tradicionais duas coisas. E o Segre vai falar depois. A primeira coisa é o seguinte, assim, tem milhares de linhas de crédito para essas coisas. Não precisa ser essa aí só. No Brasil, a gente já tem o microcrédito que obriga os bancos a ter um pequeno percentual lá que vai para essas coisas. Tem banco no Nordeste, tem banco no tal, até Santander, até os bancos, os grandes bancos têm essas linhas de microcrédito. Tem um monte, tem linhas de crédito para esses microempresários privados, com dinheiro privado, alocando dinheiro especificamente para esse tipo de coisa. 70% das pessoas morando em favela já empreenderam ou vão empreender ou querem empreender e pegam dinheiro sem ser desses penduricalhos de governo. Então, assim, existem milhões de alternativas. O que eu estou dizendo é, se o governo quiser colocar 1,5 bilhão para fomentar o empreendedorismo, faça numa instituição que tem critério para julgar quem merece o crédito, poder dar toda a assistência técnica que o Segre falou, para evitar que as pessoas quebrem a cara logo de cara. Então existem milhões de instituições fazendo isso. Isso não é monopólio do Estado, nem da iniciativa privada. Tem de tudo. Agora, deixa as pessoas trabalhar. Não tem que ficar criando coisa com burocracia no meio. É isso que tem que fazer. Já tem uma instituição para isso, para que vai criar outra? Segre. Quer soltar dinheiro? Solta dinheiro, mas com um compromisso. A pessoa que quer pegar o dinheiro que não é dele, que pode falir à vontade, ele tem que fazer, por exemplo, um curso no Sebrae. Se ele fizer o curso do Sebrae, está habilitado, tem conhecimento, pelo menos básico, e não vai ser uma pessoa que vai se frustrar porque vai falir e vai utilizar dinheiro dos outros. A gente, claro, compartilha fracasso. Mas eu lembro quando eu vim ao Brasil, eu tinha que vir de ônibus porque não tinha dinheiro para andar de avião. E eu dormia no escritório porque não tinha dinheiro para alugar um apartamento e um escritório. As pessoas que trabalhavam na minha empresa pensavam que eu era o primeiro a vir e o último a ir. Só que eu nem vinha, nem ia. Eu ficava. Por quê? Não tinha dinheiro. E quando eu precisei de dinheiro, liguei para meu pai, que está nos assistindo, e falei, pai, preciso de dinheiro. Ele falou, claro, eu te dou quanto você precisa. Tá, qual é o aval? Aí a única coisa que eu tinha era um carro que ele tinha me dado. E eu falei, tá bom, eu te dou o dinheiro, mas se você falir, o carro é meu. Então por que eu ia atrás? Cara, não tinha hora para levantar, não tinha hora para dormir, não tinha hora para terminar. Por quê? Porque o dinheiro era meu. Eu necessitava cobrir se eu falisse. E esse é o capitalismo, quando você utiliza o seu sacrifício para alavancar um projeto. Quando você utiliza o dinheiro do outro, pô, não tem coisa mais fácil. Vamos falir, total, o dinheiro não é meu. Quer acrescentar algo? Não, ninguém pega dinheiro no banco sabendo que vai falir. Pelo contrário, né? Eu discordo disso. É bom lembrar, por exemplo, que esse programa aí é para acrescentar linha de crédito e mudar os requisitos do Pronamp, né? Todos os bancos do país todo usam o Pronamp, né? O Itaú, o Santander, ou seja, vai facilitar o crédito, independe do BNDES. Então é uma medida boa e é uma medida que tem que ser aplaudida. Gani, quer acrescentar algo? Não, eu acho o seguinte, você pegar crédito, dinheiro dos outros, aí falir, tá tudo bem, é a fórmula aí que o Brasil adotou durante anos, né? A gente pagou por isso, porque pegar o crédito é um custo fiscal, né? Então eu sou muito mais a favor de o governo reduzir o gasto dele, reduzir o crédito subsidiado e aumentar a poupança no setor privado, que naturalmente a gente vai ter taxas de juros mais acessíveis.